Só situando aqui os nossos visitantes, aos irmãos que nos visitam, nós estamos fazendo todos os domingos a exposição do livro de Samuel. Então já são, se eu não me engano, 6 domingos, né, que eu venho aí todo domingo pregando sobre o livro de Samuel. Pregamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, depois eu preguei o 4, depois eu preguei o 5 e o 6 juntos, e hoje eu vou pregar o capítulo de número 7. Vou trazer aqui algumas informações do texto e principalmente 2 aplicações de Deus para o seu coração. Capítulo 7, verso de número 1, quem encontrou diga amém. Diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que o guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. Um tantos de dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e serve a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e os serviram só o Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todos em Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. E por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até baixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs sobre Mispá e Sem, e clamou: Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, e esta palavra, Pai, ela só terá efeito em nossas vidas se nós guardarmos ela no nosso coração. Pedimos a ajuda do Senhor, pedimos a ajuda do teu Espírito, que os nossos corações estejam inclinados a ti, Deus, de modo, Deus, ó Pai, que essas palavras venham a ser vida, ó Deus, e tornar vida em abundância em nós. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas fragilidades, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, nós invocamos o Senhor e pedimos: fale conosco. Precisamos, necessitamos ouvir a tua voz, para a glória do teu nome. Amém e amém.
Glória a Deus. Queridos, antes de nós falarmos aqui do capítulo 7, eu vou bem rápido, bem sucinto, recapitular com os irmãos a mensagem que eu estive pregando, as outras mensagens anteriores. O capítulo 1, eu falei sobre o drama de Ana em não poder ter filho e as suas ações positivas e as suas ações negativas. No capítulo 2, eu falei sobre a diferença entre a casa do sacerdote Eli e a casa de Eucana, uma casa abençoada e uma casa amaldiçoada, uma casa com atitudes pecaminosas. Falei também no capítulo 3 sobre os desrespeitos de Ofni e Finéias com a casa do Senhor. Falei também no capítulo 4, aquela mensagem que a arca de Deus foi perdida, Eu ainda usei a expressão que foi o pior dia da história de Israel. E ministrei também, 2 domingos atrás, sobre o capítulo 5 e o capítulo 6, onde falamos sobre o peso da mão de Deus sobre aquelas pessoas que escarnecem de Deus, aquelas pessoas que brincam com Deus. Nós estivemos falando isso no capítulo 5 e capítulo 6. Agora, no capítulo 7, eu gostaria de analisar com os irmãos alguns pontos desses textos que nós lemos, e diante desse texto que nós lemos, extrair alguns ensinamentos para nós. Então nós vamos utilizar um texto antigo e trazer aplicações para os nossos dias. Eu acho muito interessante esse exercício de pegarmos textos antigos e trazer para os nossos dias, porque confirma aquilo que um grande teólogo disse, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, Por causa disso, ela traz aplicações de mais de 2.000 anos, 3, 4, 5 mil anos atrás, histórias que aconteceram, ela ainda é atual, ela ainda é viva, ela ainda é eficaz. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é inerrante, porque ela é Deus falando com o seu povo. Amém? Então vamos analisar aqui alguns textos. Eu queria destacar alguns pontos interessantes aqui do verso 3 até o verso 8. Primeira coisa que eu quero destacar, a volta de Samuel à narrativa, porque lá no capítulo 5 e no capítulo 6, nós não temos mais a personagem de Samuel, Samuel ele ficou oculto no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai aparecer agora no capítulo 7, diferente de quando ele está no capítulo 4, então para você não se perder, veja comigo o raciocínio. No capítulo 4 ele está presente, no capítulo 5 e no capítulo 6 ele não está, ele some aqui como personagem, e ele reaparece agora no capítulo 7, só que este aparecimento no capítulo 7, a sua condição é diferente do capítulo 4, por quê? Porque no capítulo 4 ele ainda é um jovem, ele ainda é um rapaz, vou dizer entre aspas, normal. Só que agora no capítulo 7, nós enxergamos Samuel não mais um rapaz, nós não estamos olhando para Samuel agora como um servo do sacerdote, como um auxiliar do sacerdote, apesar que no capítulo 4 Deus fala com ele, no 3 e no 4 Deus fala com ele, no capítulo 7 Samuel não é mais esse jovenzinho, o capítulo 7 Samuel agora já é um sacerdote, Samuel agora é um líder, Samuel agora é um profeta, é um juiz consolidado. Então, é a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos. A segunda coisa que eu quero destacar para os irmãos é que mais uma vez os filisteus se levantam contra Israel, Eu disse e falei diversas vezes que os filisteus, eles sempre têm essa luta, esta peleja contra Israel, e mais uma vez eles se levantam, contra o povo de Deus, tenta destruir e conquistar as suas terras. Em terceiro lugar, perceba que o capítulo 5 e o capítulo 6, Samuel desaparece. No capítulo 7, ele volta agora como líder. Deu para entender isso? E perceba agora o que ele vai fazer. Olhe bem, veja bem. O que ele vai fazer agora como líder consolidado?
O que ele vai fazer? Verso de número 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com teu coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Amém? Perceba que Samuel aparece agora no cenário como um líder, e como líder ele vai fazer duas convocações agora ao povo de Israel. Duas convocações. Qual é a primeira convocação? O que Samuel vai convocar o povo de Israel? Samuel vai convocar o povo de Israel a se converter. Samuel vai convocar o povo de Israel a se arrepender. Não é isso que o texto está dizendo? Então falou Samuel com todo Israel, dizendo: se com teu coração converterdes ao Senhor, tire de dentre vós os deuses, tire os astarotes, e prepare o teu coração para Deus. Arranque agora dos seus pecados, se despoje agora dos seus pecados, das vestimentas pecaminosas, se despoje dele agora, e revista, viva, ande, mude, se arrepende, se volte para Deus, peça a Deus misericórdia, peça a Deus piedade, e Deus, na sua generosidade, vai lhe dar então a vitória que vocês precisam. O que eles precisavam? Que vitória que eles precisavam? Vencer os filisteus que vieram contra eles. E o povo de Israel ouviu? Ouviu. E eles fizeram além disso. Os israelitas ouviram a convocação. Veja o verso 4, olhe para o capítulo 4. Deixa a Bíblia aberta, viu, irmãos? Deixa a Bíblia aberta. Capítulo 7, verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só o Senhor. Eles escutaram a voz de Samuel, converteram dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados e viraram agora o seu olhar para Deus. O que dá a entender ao texto que os Baalins, que é os Baal, as estatuetas de Baal, as estatuetas de Astarote, era bem presente na casa do povo de Israel. Segundo a história, os estudiosos, as casas dos israelitas nessa época era tomada por essas imagens, por essas estatuetas, tomada por esse tipo de escultura. E eles se curvavam diante desses deuses pagãos, diante desses deuses, e depositava sua confiança neles. E quando Samuel convoca Israel para se converter, é para exatamente fazer isso: tirar essa estatueta, tirar esses ídolos, tirar esses deuses pagãos que estavam dentro da sua casa, mas principalmente dentro do seu coração. Eles tirassem agora, pedisse Deus misericórdia e voltasse os seus olhares para Deus. E eles fizeram exatamente isso. Só que Samuel faz uma segunda convocação. A primeira convocação era para o povo se arrepender do pecado. A segunda convocação que Samuel vai fazer é no verso de número 5. Olhe para o verso 5. Olha o verso 5. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós. Amém. O que Samuel está fazendo aqui? A segunda coisa que Samuel vai pedir era que o povo se reunisse, congregasse em Mispa, esperasse em Deus, orava ao Senhor, orasse a Deus. Eles já se arrependeram, eles já arrancaram as suas estatuetas, eles já arrancaram os seus ídolos, os seus Baalins, os seus astarotes que estavam bem presentes na sua casa, mas muito mais presentes nos seus corações. Eles já retiraram isso. Agora Samuel vai fazer a segunda convocação: se juntem, se reúnam, se congreguem, se ajuntem, para que vocês orem, porque enquanto vocês estão congregando, orando, eu também vou
está orando por vocês. Vocês fizeram agora a primeira convocação que eu fiz, vocês atenderam a convocação, se arrependendo dos seus pecados, pedindo Deus misericórdia, voltando ao Deus. Agora faça o segundo ato que eu estou pedindo vocês: se juntem e orem, busquem ao Senhor, busquem a Deus. Eu vou estar orando por vocês, eu vou estar buscando junto com vocês. E sabe o que é interessante? Porque nós estamos falando agora com um povo que se arrependeu, com um povo que buscou ao Senhor. Quando eles ouvem Samuel dizendo: ore a Deus, você sabe o que eles fizeram? Verso de número 6, eles vão além do pedido de Samuel. Verso de número 6, diz assim: e congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. Além de, escute bem, além de adentrarem as suas casas, quebrarem as estatuetas de Baal e de Astarote, e voltar o seu olhar para Deus, além de se reunirem para orar e buscar a Deus, eles fizeram algo além. Eles pegaram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram. Pegar água aqui é lavar-se, tá? O judeu tinha esse costume de, antes de jejuar, eles lavaram, eles tomavam banho, se lavavam, porque eles entendiam que o jejum purificava. Então, como ele ia apresentar-se diante de Deus com a alma pura e o seu corpo impuro? Então, junto com o jejum, eles tomavam banhos, porque eles entendiam que, além da minha alma limpa, o meu corpo também deve estar limpo diante de Deus. Então, eles se lavam. Além de lavar, eles jejuam, eles constrangem o seu corpo com o jejum em consagração a Deus. Dobra os seus joelhos diante de Deus e começa a orar. E a sua oração inicial é dizendo: Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. E perceba que tudo isso aconteceu, escute bem, tudo isso aconteceu quando eles se voltaram a Deus. É o mesmo povo, veja comigo, é o mesmo povo. Quem está comigo aqui desde a primeira ministração, deixa eu perguntar para vocês, você que está me acompanhando esses sermões que eu estou fazendo, que eu estou ministrando para a igreja, é o mesmo povo. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5, 6, é o mesmo povo no capítulo 7? Quem não conhece a história diria: não é o mesmo povo. Por quê, pastor? Para você se situar, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o povo é um povo completamente promíscuo, é um povo que não tem relacionamento com Deus, é um povo que não tinha contato com Deus, era um povo que não tinha relacionamento com Deus. E o capítulo 3, verso 1 fala exatamente sobre isso. Deus não falava mais com o povo. Por quê? Porque o povo não falava com Deus. Se o povo não fala com Deus através de oração, Deus não fala com o povo através de profetas. Só que esse povo descrito do 1 ao 6, se você não conhece a história, você diria que não é. Por quê? Porque aqui no capítulo 7 é um povo que está buscando a Deus, um povo que está se voltando ao Senhor, um povo que se arrepende dos seus pecados, é um povo que clama a Deus, que confia em Deus, que crê em Deus. É isso que acontece conosco quando nós oramos. É isso que acontece conosco quando nós convocamos, quando nós invocamos a Deus, quando nós oramos a Deus. Por que o povo voltou-se a Deus, perdoou, pediu Deus misericórdia? Por que o povo jogou água, banhou-se? Porque eles oraram. Deixa eu falar um negócio para os irmãos: a oração, ela é um instrumento poderoso na vida do crente. Você não sabe, você não tem ideia o quanto a oração ela é poderosa na vida de um cristão.
E é necessário nós entendermos uma coisa: o que a oração não é. Já que nós estamos falando sobre oração, deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, o que a oração não é? Oração não é um jogo de palavras onde você utiliza todos os meios para convencer Deus a fazer aquilo que você quer. Não é assim? Não é esse o pensamento atual, contemporâneo? Qual é o pensamento atual, contemporâneo sobre oração? Eu vou orar a Deus para que Deus me dê. E de forma muitas vezes até inconsciente, nós utilizamos de todos os meios, para quê? Para convencer Deus a nos dar algo. Não é assim? Quando você vai querer uma bênção de Deus, o que você faz? O que a maioria do povo faz? Muda a voz. Não é? Ele muda a voz. Ele vai pedir, ele está orando de uma maneira, ele está orando de uma forma, mas na hora que é para fazer um pedido, ele muda a voz, ele muda o jeito, ele fica meloso diante de Deus, não é? Você sabe por quê? É procurando meios para convencer Deus a fazer aquilo que você quer. E oração não é isso. O que é oração? A oração é um privilégio que Deus nos deu. Deixa eu repetir. A oração é um privilégio que Deus nos deu para aproximarmos dele mediante a sua graça. A oração, ela tem um poder, ela tem um efeito extraordinário em nossas vidas, mas quando eu entendo, escute, quando eu pratico esta oração de modo correto, quando eu me aproximo diante de Deus com um coração contrito, humilde, eu me aproximo diante do Pai dizendo: Senhor, é um privilégio para mim, é um privilégio para mim adentrar na Tua presença, falar com o Senhor, é um privilégio. Agora, quando você aproxima diante de Deus, já procurando meios para convencer, irmão, tem gente que vai orar, ele ora, 99% da oração dele é pedindo. Eu não estou falando aqui que você não tem que pedir, e acho muitas vezes que é hipocrisia nossa quando nós contamos o tempo da oração, e tem gente que faz isso mentalmente. Eu vou orar 20 minutos, vou adorar, vou glorificar, e vou separar somente 1 minuto para me pedir, querendo mostrar para Deus que Ele é santo, e muitas das vezes isso é hipocrisia. Eu até contei a história que eu fui pregar numa igreja, e o pastor subiu no púlpito, depois que eu preguei, e eu preguei sobre oração, e ele subiu no púlpito, pregou de novo. Eu achei isso errado, mas tudo bem. Eu preguei, terminei de pregar, aí desci do púlpito, ele subiu e pregou de novo. Aí eu fiquei pensando assim, ou é costume dele, ou então não preguei nada, né? Aí ele foi e falou assim: gente, eu tenho 18 anos que eu sou crente e nunca fiz um pedido para Deus. Eu falei: meu Deus do céu, interessante, né? Nunca fez um pedido. Irmão, é errado. Deus, Ele tem prazer em atender os seus pedidos e as suas orações. Peça com qualidade, peça direito, peça com detalhes. Busque esses pedidos que você tem um desejo, você tem um sonho. Ore, peça a Deus. Nós recorremos a Deus, pedimos a Deus na última instância, no último momento, nas últimas forças. Não, irmão, o meu pedido a Deus tem que ser o primeiro. Está querendo subir de cargo, ganhar alguma coisa, abrir alguma porta, a primeira pessoa que deve saber é Deus. Deus tem prazer em abençoar o seu povo, diga amém. Só que eu quero que você entenda que você não pode se aproximar diante de Deus em oração tendo esse pensamento: eu vou utilizar de todos os meios para me convencer Deus para me dar. Não, quando você chegar diante de Deus, você tem que chegar diante de Deus dizendo: Deus, é um privilégio para mim estar na tua presença. Porque quando nós oramos de verdade e contemplamos a graça de Deus, escute bem, quando você chega diante de Deus com verdade, em oração, quando nós aproximamos a Deus em oração com um coração verdadeiro,
acontece duas coisas: nós contemplamos a graça de Deus, e segundo, nós enxergamos quem nós verdadeiramente somos. Quando você ora a Deus, escute bem, isso aqui é interessante, a igreja tem que saber disso. Quando você ora a Deus com verdade, você contempla Deus e acontece algo conosco. Acontece algo comigo quando eu oro. Acontece algo com você quando você ora de verdade. Primeiro, quando você chega diante de Deus de verdade, a primeira coisa que acontece com você, você vê os seus pecados. Meu irmão, se você está orando e não está contemplando a malignidade do seu pecado, o quanto o seu pecado é horrível, o quanto o seu pecado é desastroso, o quanto o seu pecado é caótico, o quanto o seu pecado é fedio, se você não se enoja com o seu pecado, se você não se enfurece com o seu pecado, se você não se importa com o pecado que está estampado, visível diante dos seus olhos, é porque você não está falando com Deus. As suas intenções são outras. Você ainda não contemplou a graça de Deus. Porque quando eu oro a Deus com verdade, Deus está de fato na minha oração, a primeira coisa que eu vejo é os meus pecados, as minhas misérias, a minha pobreza, a minha fraqueza. É isso que acontece conosco. Quando eu olho para o meu pecado, quando eu olho para a minha fraqueza, quando eu olho para a minha fragilidade, acontece então a segunda coisa: eu vejo a grande necessidade que eu tenho de Jesus para ser salvo. Deus, eu estou aqui na tua presença, cheio de pecado, cheio de fraqueza, cheio de falhas, de erros. Quando você olha para si e vê os seus pecados, você deve então dizer: Senhor, eu preciso do Senhor para salvar. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Se o Senhor não estiver do meu lado, eu não tenho condições. Se o Senhor não for comigo, Deus, eu preciso do Senhor para me salvar. É isso que a oração faz conosco. Ela revela quem realmente nós somos e o quanto nós necessitamos de Jesus. Amém? O povo orou, e quando o povo orou, eles fizeram aquilo que o texto diz no verso de número 6: eles se derramaram diante de Deus e se arrependeram dos seus pecados. Digam amém. Esse povo agora está diante de Deus, e a mão de Deus agora está com eles. Você pode glorificar a Deus com as suas palmas? Pode? Olhe comigo o verso 10, por favor, verso 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o que? O que aconteceu? Quem está lendo? Por favor, irmãos, toda ministração e todo sermão, acompanhem comigo junto com a Bíblia, tá bom? Ou com o celular, a Bíblia no celular. Verso 10. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Pode? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está reunidos em Mispá, orando, jejuando, se arrependendo dos seus pecados. Os filisteus descobriram que eles estão em Mispá. O que os filisteus fizeram? Prepararam os cavalos, as carruagens, os escudos, as espadas, as parafernálias de guerra, os aparatos de guerra, prepararam e subiram para Mispá. Para quê?
para destruir o povo de Israel. Só que lá no capítulo 4, quando os filisteus se levantaram contra Israel, o que aconteceu? O povo de Israel perdeu. Não foi isso? Você lembra disso? Morreram 34 mil homens, morreram na batalha. Agora no capítulo 7, a história vai ser diferente. Por quê? Porque quando os filisteus se levantam contra o povo de Israel, no capítulo 4, o povo de Israel não tinha Deus. Tinha arca, tinha o sacerdote, mas não tinha o principal. Tinha espada, tinha escudo, aparatos de guerra também, semelhante ao povo dos filisteus, mas eles não tinham a arma principal. Quem era a arma principal? Deus. E por isso no capítulo 4 eles perderam a arca, perderam o chefe, perderam os líderes, perderam tudo, perderam a glória. Só que aqui no capítulo 7 é diferente. No capítulo 7 eles não têm escudos, no capítulo 7 eles não têm carruagem, eles não têm aparatos nenhum de guerra aqui. Pelo contrário, eles estão reunidos com a principal arma, que chama-se Deus. Sabe o que aconteceu? Eles não pegaram em arma nenhuma até então. Por quê? Porque eles estavam orando de joelhos, clamando, se arrependendo dos seus pecados. E quando eu busco a Deus, me arrependo e coloco a minha vida diante de Deus, é Deus que peleja por nós. O que aconteceu aqui no verso do número 10? O próprio Deus trovejou. Você já tentou imaginar como é trovejar de Deus diante dos inimigos? Como assim um estrondo? Como assim um trovejo? O que aconteceu? Será se foi um terremoto? Será se foi raios? Será se foi trovões? O que aconteceu? O povo se levantou para matar o povo de Israel, mas de repente Deus se levanta do céu e troveja no meio deles. E é tão forte o trovejar que muitos morrem. E diz o texto que aqueles que ficaram vivos, o povo de Israel correu atrás e venceu eles também. O que aconteceu ali? Sabe o que aconteceu? Deus protegendo os seus filhos, Deus se levantando do céu e protegendo o seu povo. Verso 12, para finalizar essa parte. Então tomou Samuel uma pedra, pôs entre Mispá e Sem, são duas cidades, e chamou aquele lugar de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Percebeu aí o que é que a diferença de quem tem Deus e de quem não tem? O capítulo 4 para o capítulo 7. A diferença de quem busca a Deus e quem não busca a Deus. Qual a diferença? É Deus. A diferença é Deus. Se eu não busco Deus, se eu não clamo a Deus, se eu não confio em Deus, se eu não tenho Deus como principal, Deus não vai estar ao meu lado nas minhas maiores necessidades. Isso é lógico. Isso é algo lógico que nós devemos pensar, ou entender. Agora, quando você busca, você, irmão, que está aqui essa noite, quando você tem Deus como prioridade, Cristo como prioridade, o Senhor sempre vai te defender. Você pode questionar dizendo assim: pastor, mas eu conheço muitos cristãos fiéis, de oração, de jejum, de vida no altar, de vida com Deus, índole impecável, com índole, pessoas abençoadíssimas, pessoas cheias do conhecimento da palavra de Deus, e estão morrendo com câncer. Outros foram assaltados, outros foram atingidos de bala perdida, outro foi maltratado por um pedófilo, um louco, um maníaco. E aí, pastor? E ele é de oração. Sabe qual é a maior defesa que Deus tem? É a alma. Existem coisas que acontecem conosco, não tem explicação. Deus vai nos explicar na eternidade.
Mas a maior proteção Deus já nos deu, que foi lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Apocalipse que o poder da segunda morte não terá efeito sobre nós. Essa é a maior proteção de Deus para aqueles que buscam o Senhor, que buscam a sua face. Você pode glorificar a Deus com as suas palmas por isso? Pode? Dito então o texto, eu quero trazer duas aplicações. Eu vou ser bem rápido agora, porque o horário já está bem avançado. Eu quero trazer duas aplicações. Primeiro, eu gostaria de observar com vocês a presença de Samuel, agora como líder entre os judeus. Perceba que a mudança é drástica, né? Uma mudança extraordinária para os israelitas do capítulo 1 até o capítulo 6, para os israelitas do capítulo 7. O capítulo 6, do 1 ao 6 é um povo que não tem Deus, um povo que não tem prioridade a Deus. O capítulo 7 agora é um povo que está buscando a Deus. E por que há essa grande diferença? Por causa da presença da figura de um líder. Existe agora no capítulo 7 a figura de um líder. Enquanto os outros capítulos, quem era a figura do líder? Era o sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Só que o texto vai dizer que o sacerdote Eli não cuidava dos seus filhos, era omisso. Ofni e Finéias não tinham respeito com a casa de Deus. Se os líderes não têm respeito com Deus, se os líderes não têm respeito com as coisas de Deus, você acha que a igreja, a congregação de Israel ia ter algum respeito com o Senhor? Sendo que os próprios líderes não buscavam a Deus, pelo contrário, incentivava os próprios israelitas a servir aos outros deuses. Porventura, teria possibilidade de Israel ser um povo que buscasse a Deus? Não, por causa da liderança. E volto aqui então a falar mais uma vez nesse altar da importância de termos uma liderança qualificada e uma liderança que busca a Deus, uma liderança que clama a Deus, que tem Deus como principal, que tem intimidade com Deus, que tem intimidade com a sua palavra. A importância de nós termos líderes qualificados. Nós enxergamos aqui, pegamos a figura do sacerdote Ofni e Finéias e pegamos a figura de Samuel. Esse grupo que não buscava a Deus, que não tinha compromisso com Deus, fez todo o povo de Israel perecer. Agora Samuel, que buscava, que era qualificado, que tinha intimidade com Deus, fez o povo o quê? Fez o povo vencer. Liderança qualificada faz a igreja ser abençoada. Deixa eu repetir, liderança qualificada faz a igreja ser abençoada. Isso é bíblico, viu, irmãos? É bíblico, quer ver? Vou te dar alguns exemplos aqui. Provérbios capítulo 29, verso de número 2. Quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aqui está falando sobre liderança justa, mas você pode colocar aqui uma liderança qualificada, uma liderança que busca a Deus. Quando uma liderança busca a Deus, o povo se alegra, o povo é bem administrado, o povo é bem conduzido. Por quê? Por causa da liderança qualificada. Jó, capítulo 34, verso 30, diz assim: para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Dando a entender também nesse mesmo sentido, de uma liderança que não tem qualificação, de uma liderança que não tem intimidade com Deus, faz o quê? Faz com que o povo seja iludido, faz com que o povo seja enganado, faz com que o povo, a igreja, o povo da igreja venha a ser de alguma forma mal conduzido. Daqui a ideia, mais uma vez, de termos uma liderança qualificada. Mas eu queria observar com os irmãos o capítulo de número 2 de Timóteo, só para mim pontuar sobre isso aqui e dar continuidade para a segunda parte aqui da aplicação. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz assim: pois tu, meu filho,
fortifica-te na graça em que há em Jesus Cristo, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confie em homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem os líderes, pois tu sofres as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém milita se embarcar em negócios da vida, a fim de agradar aquele que vos alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem em que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É Paulo, escute bem, é Paulo ensinando o jovem Timóteo, que acabou de se tornar pastor. O apóstolo Paulo está ensinando Timóteo o que ele deveria fazer para se tornar um líder qualificado. No verso de número 1, ele vai dizer: fortifica-te no Senhor. Um líder qualificado, ele deve ter a sua força em Deus. A sua força deve estar em Deus. Ele deve confiar na força de Deus. Depois, no verso de número 2, ele vai dizer que um líder qualificado, um líder gera líderes. Olha que interessante, o verso de número 2: líder gera líder. Verso de número 3, ele vai dizer que um líder, ele vai militar legitimamente, ou seja, ele vai ser um bom soldado de Deus que aplica a verdade, ser verdadeiro. E por fim, ele finaliza dizendo: um obreiro qualificado, ele tem que ser aprovado diante de Deus. De que maneira? Olha como ele nos ensina que o obreiro tem que ser diante de Deus, para que ele seja aprovado diante de Deus. Um obreiro, um pastor, um líder, uma liderança de uma igreja, ele não pode ter o que se envergonhar. E finaliza dizendo: e maneja bem a palavra de Deus. Essa é a importância de nós termos uma liderança qualificada. Sabe qual é o grande problema atualmente? É que se a pessoa fala bem, se a pessoa gesticula ou articula bem, se a pessoa consegue de alguma forma atrair as emoções, se a pessoa consegue utilizar algum tipo de dom que consiga prender a igreja, todo mundo vai atrás. Porque hoje o que se qualifica um líder é aquilo que ele faz. Escute bem, é os dons que ele exerce, as maravilhas que acontecem em torno dele. Um líder abençoado é aquele líder que passa revelações. Um líder abençoado é aquele líder que ora pelos doentes, os doentes são curados. Um líder qualificado é aquele que fala de mistérios, é aquele que... Essa é a ideia que o povo tem. Só que quando eu vejo a palavra de Deus nos mostra que a qualificação de um líder, ele deve ser de uma maneira, de uma forma aprovada diante de Deus. Ele tem que ser um líder qualificado, ele tem que ter uma vida irrepreensível e tem que ter a palavra de Deus como base e sustento para a casa do Senhor, para a casa de Deus. Esse é o entendimento que eu quero que a igreja pegue e tome para si, e que os irmãos entendam, pelo amor de Deus. Não caia em papo furado de pastor falastrão. Se não tiver Bíblia, mesmo que esteja chovendo milagres, fuja. Sabe de quem essas palavras aqui? Martim Lutero. Mesmo que faça chover milagres, se não tiver Cristo, se não houver Bíblia, se não houver pregação verdadeira, exposição da palavra, fuja.
porque no princípio pode ser que a intenção dele seja de fato espiritual, mas com o decorrer do tempo ele vai arrancar seu dinheiro, ele vai arrancar, sugar, ele vai tentar fazer de tudo para arrancar o último centavo do povo, à custa da fé alheira. Então tome cuidado com esses tais pastores evangelistas, televisíveis, esses pastores que não têm igreja, que fica pulando de igreja em igreja. Eu não trago. Pode ser que venha, suba neste púlpito, pregue sem eu saber, mas pastor que chega em mim, eu recebo mensagem direto falando assim: pastor, tem um pastor itinerante, tem um pastor itinerante aqui que está na cidade, ele está fazendo uma itinerância aí, ele já pregou num monte de cidade. Eu não convido, eu não sei qual é a procedência. A maioria deles são pessoas que já vêm com aqueles envelopezinhos para passar para a igreja para arrancar dinheiro do povo. E eu digo isso com experiência, que durante esses 10 anos que eu estou aqui como pastor, eu já vivenciei tais deles, que vieram, que estão atrás dos inocentes, daqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, que vai atrás desse show, vai atrás dessas pessoas que não têm qualificação da palavra de Deus. Qual é a minha intenção a dizer isso? Fuja, amém? Fuja, mesmo que seja bom, mesmo que ele diga que vai te curar, fuja, porque a maior cura você já tem, que é a Bíblia e a palavra de Deus no seu coração. Digam amém. Verso de número 4 e verso de número 5. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baals, os Astarotes, e serviram ao Senhor. E disse Samuel: congregai em toda Israel em Mispa, e orarei a vós ao Senhor. Verso 6. E congregaram em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. Segunda coisa que eu quero que a igreja entenda: para sermos de fato um cristão verdadeiro, tem que haver arrependimento. Amém? Para sermos cristãos verdadeiros, tem que haver arrependimento. Veja como foi. Primeiro, Samuel aparece dizendo: gente, tira as estatuetas de Baal e de Astarote dentro das suas casas, e principalmente do seu coração, e sirva a Deus. A primeira coisa que eles fizeram, ouviram a instrução do sacerdote. Então eu estou alertando você aqui nesse momento: escute o que o sacerdote dessa igreja está dizendo, que no caso aqui sou eu como pastor. Escute o que Deus está falando com você através de mim. Arrependimento. Para sermos cristãos, em primeiro lugar, tem que haver arrependimento. Eles ouviram a instrução do sacerdote, que era a voz de Deus, e o que eles fizeram? Eles abandonaram os seus pecados, eles deixaram os seus pecados, eles pegaram as estatuetas e quebraram elas, eles pegaram o Astarote, eles pegaram os Baals, que estavam todas penduradas ou distribuídas dentro dos seus lares, dentro das suas casas, e arrancaram elas da parede, arrancaram elas dos pedestais, jogaram fora, quebraram elas. E depois que ter quebrado, eles viraram para o Senhor e disseram: Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade de nós. O grande problema da igreja atual é que a igreja não se arrepende. E o que é arrepender? Arrepender é mudar o caminho. O que é conversão? É mudar a direção. Eu estou indo para um lugar e eu faço uma convenção, eu faço uma mudança. Eu estou caminhando para um lugar e mudo para outra direção. Isso é converter. O que é arrepender? É voltar o caminho. A palavra conversão é mudar.
A palavra arrepender é voltar. A igreja necessita, a igreja atual, nós, eu e você, nós necessitamos de arrependimento. Nós somos um povo muito místico, esperando acontecer algo, acontecer na nossa vida para a gente mudar os nossos caminhos. Muitas pessoas ficam esperando o anjo aparecer, um profeta vir, Deus aparecer, um vento, um terremoto acontecer, para que ele mude. Não! Escuta o que Deus está falando com você essa noite. Arrependa dos seus pecados, peça a Deus misericórdia das suas fraquezas, das suas fragilidades, e muda hoje. Se você mente, a partir de hoje você não vai mentir mais, em nome de Jesus. Se você rouba, não vai roubar mais. Se você comete algum tipo de pecado contra o seu próprio corpo, não vai cometer mais, porque você vai dizer: eu agora sou do Senhor, eu agora sou de Cristo. E sabe o que vai acontecer? A mão de Deus vai estar contigo, a mão de Deus vai estar na sua casa, haverá bênçãos de Deus para o seu lar, haverá bênção de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para as suas filhas, haverá porta aberta para você. Mas se porventura nada disso acontecer, se não houver nenhum tipo de bênção para a sua casa, para o seu lar, para os seus filhos, nenhum tipo de porta se abrir, escute bem o que eu estou dizendo, se não acontecer nada disso, fique tranquilo, que há uma porta no céu aberta para você, escancarada. E esse é o principal objetivo no arrependimento: os céus. Se o céu não for o principal motivo do arrependimento, está errado o seu arrependimento. Eu vou me arrepender para que Deus me abençoe, eu vou me arrepender porque o pastor falou, eu vou me arrepender para Deus tirar os meus inimigos, eu vou me arrepender para me perder algum tipo de perturbações. Não, eu vou me arrepender porque senão eu vou para o inferno. E lá no inferno, o ruim não é o fogo que não se acaba e é 7 vezes mais quente. A Bíblia diz isso. O inferno é ruim, não é porque lá tem um verme que nunca morre, não é porque lá haverá ranger de dentes e choro eterno, não. O pior do inferno, sabe o que é? É que Jesus não vai estar lá. Existe um inferno pior do que passar toda a eternidade longe de Jesus? Irmãos, aqui na terra sem Jesus já é uma aflição. Eu não sei com você, mas quando eu peco, meu irmão, mas meu coração dá vontade de gritar, porque dá a impressão que Jesus saiu de mim. Você consegue imaginar você sem Jesus? Eu não consigo. Dá uma aflição, dá uma angústia. Eu olhar para o meu futuro e não ter Jesus, não gosto nem de pensar, mas vai ser exatamente assim o inferno. E eu não estou vindo aqui para mexer com o seu emocional, eu não sou desse tipo de pregador e de pastor, estou aqui para falar a verdade. E pode ser que domingo que vem não venha ninguém, mas quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar assim: Senhor, eu preguei a tua palavra, o teu povo que não quis ouvir. Então se arrependa dos seus pecados, peça a Deus perdão, jogue água no seu corpo, toma banho, fica 2 horas debaixo do chuveiro. Ah, pastor, vai vir caro, é melhor pagar R$200 de água. Toma um banho, lógico, é espiritualmente. Toma um banho, se arrependa dos seus pecados, joga água diante de Deus, jejuma, leia a Bíblia e firma os seus passos em Cristo, converta-se e creia na misericórdia, na graça, no poder de Jesus. E se quando você fizer isso e durante 2, 3 dias você tropeçar, não pare, porque o tropeçar é do homem, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não existe ninguém nessa terra que é um super crente, um super cristão, que não peca, que não erra.
Pelo contrário, todos nós somos pecadores. A nossa natureza é adâmica, é pecaminosa, é amaldiçoada, é carnal, não quer Deus, não deseja Deus. Aí vem você querendo buscar santidade, santificação em Deus. Sabe o que acontece? A carne vai fazer de tudo para você não conseguir. E é por isso que a vida do cristão é assim, é altos e baixos, é tentando ser santo, tropeçando, levantando e continuando, tentando ser santo, tropeçando, levantando, e assim vai até o dia que Cristo voltar. O grande mistério é não parar, e quando pecar, se arrepender e lembrar que sem Jesus você não tem vida. Amém, amém e amém. Ficamos de pé.